Olá, gente! Show de bola com vocês, tudo em ordem, tudo tranquilo, não é só? Esse aqui é o nosso canal no YouTube, canal do Professor Eri Castro. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se logo, tá bom? Para que você receba as nossas notificações de publicação de conteúdo, tá certo? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, vamos aqui, pessoal, a uma nova questão. Vamos tratar de algo muito interessante. E algumas coisas aqui não são normalmente faladas a respeito do assunto dessa questão. Vamos ver então. Antes de ler o texto, deixe-me só contextualizar um pouco. Esse fragmento que a gente vai ler, ele relata um cenário, não vou dizer cenário, na verdade não é um cenário, é um parque temático que existe em Gramado. Se alguém que já estiver ido a Gramado sabe que lá existe um parque temático chamado Minimundo. Né? E lá no Minimundo, o que é que você encontra? Um mundo em miniatura mesmo, é exatamente isso. São trens pequenos, são barquinhos, só que é muita coisa, né? Carrinhos e tudo muito perfeito, é bonito demais. Você entra e você fica encantado com aquilo. Então é tudo muito organizado, muito perfeito, as pistas, os aviões, enfim, é encantador de fato. E esse fragmento vai exatamente tratar desse espaço. E é exatamente isso que a gente vai ler agora. Contextualizar você é importante para que você entenda o movimento da questão. Vamos lá, ele diz assim, ó. Poderia até ser, se pensar, que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se percebe que encanta mais os adultos pela perfeição e cenários realísticos do pequeno mundo aí representado. Ó, aquilo que eu falei a você. Pois é, quando você for a Gramado, você tem que conhecer o Minimundo, tá? Então, não perde essa oportunidade, é muito legal. E o que o texto está dizendo, né? Nesse fragmento, a oração iniciada pela conjunção mas, vamos grifá-la aqui, expressa em relação à antecedente a ideia de que, bom, tá aqui a conjunção já está destacada, vamos colocar só um pouquinho mais de luz aqui, tá aqui para ficar mais, pronto, mas bem bonitinho. E aí, observem as opções. Item A, restrição. Item B, mudança de assunto. Item C, finalidade. Item D, contraste. Item E, consequência. A gente pode dizer o seguinte, entre essas opções aqui, a conjunção mas, ela pode indicar a ideia de restrição. Isso é algo novo, você não encontra isso com muita facilidade. Pode procurar até gramáticas. Muitas gramáticas não citam que a conjunção mas pode indicar a ideia de restrição. Muito cuidado, tá? A conjunção mas pode também mudar de assunto. Pode, eu vou explicar já. E a conjunção mas pode indicar a ideia de contraste. Ela não pode indicar a ideia de finalidade nem de consequência, porque há conjunções específicas para tal. Então aqui eu ponho fora, tá bom? Vamos primeiro falar da restrição, tá certo? Isso aqui é algo que quem vive no mundo dos concursos públicos, das provas, já se deparou com uma questão como essa e não entendeu. Porque quando o item é o item A, por exemplo, não estou dizendo que seja, tá? Estou querendo queimar logo aqui, não. Mas se for o item A, é uma surpresa para a gente. Bom, contraste, o mas, a conjunção mas. E digo mais, não é só a conjunção mas. Todas as outras, porém, contudo, entretanto, em contrapartida, não obstante, todas aquelas estruturas podem ter valor de restritivo. Vou dar um exemplo de quando ocorre restrição. A restrição é algo como que uma ressalva, entende? Então eu vou dar um exemplo aqui e você vai entender direitinho. Vamos supor que a frase diga assim, eu adorei o jantar, vírgula, eu adorei o jantar, vírgula, mas poderia ter menos sal na carne. Este mas, observe, ele não está estabelecendo um contraste. Nós temos ideias que se contrastam entre si. Nós não temos uma oposição de raciocínios, né? A primeira frase diz uma coisa, a outra frase diz outra, completamente oposta, dia, noite, molhado, seco. Eu não tenho essa oposição, né? O jantar estava maravilhoso, vírgula, mas poderia ter menos sal na carne. Olha, é só isso. Isso é uma ressalva. Isso é uma pequena crítica construtiva. E é aí que o mas não tem valor nem de oposição, nem de contraste, nem de mudança de assunto.
o valor dele é de restrição, entendeu? Isso é uma restrição. É tipo assim, não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu com quase todo mundo. Tipo, você tem uma namorada, um namorado, um esposo, uma esposa, e aí de repente ele diz assim, ele fala mal de uma pessoa da família dele, né? Ah, fulano de tal é um vagabundo, não faz nada, dá trabalho ao meu pai, dá trabalho à minha mãe, não sei o quê. E tá falando mal dessa pessoa da família. Bom, e fala tanto, que há um dia que você, sem querer, diz assim, você ouviu tanto, né? Diz, aquele vagabundo da sua família aprontou mais um, você soube? E aí, nessa hora, o seu parceiro ou sua parceira vai dizer assim, ei, não fale mal da minha família. Eu adoro você, eu amo você, mas não fale mal da minha família. O que é isso? É uma restrição. Observe que é uma restrição, não é? É uma ressalva. Então, mas não está, como vocês percebem, nem opondo, nem contrastando, nem mudando de assunto. Se liga, isso é perigoso, isso cai em prova. Bom, no caso aqui, esse mas não está fazendo restrição, né? Poderíamos ler mais uma vez. Poderia até se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas logo se percebe que encanta mais os adultos, criança e adulto. Temos aqui uma outra coisa, né? Acho que você já entendeu. Mas, professor, eu queria ver o caso da mudança de assunto. Sim, é muito importante que você conheça. A conjunção mas, ela pode indicar mudança de assunto. Como, professor, isso ocorre? Bem fácil, vamos entender. Imaginemos que você esteja, vou colocar um contexto, você vai entender facilmente esse contexto. Vamos imaginar que estejamos em um bar, tá? Então, todos nós estamos lá, 4, 5 casais, e de repente, um casal se desentende na frente de todo mundo. E aí fica aquele climão, né? Porque eles brigaram, um levantou a voz para o outro também. Então, ficou aquele clima, eles viram que fizeram besteira, ficou todo mundo olhando, meio constrangido. E aí, como está naquele ambiente, aquele clima ruim, alguém chega e diz assim, mas e nós vamos pedir o que ao garçom? E quando ele diz, mas o que nós vamos pedir ao garçom, é como se ele estivesse querendo quebrar aquela discussão que ali estava ocorrendo. Entende? Então ele se mete, ele entra na discussão, mas ele não entra para defender A ou B, mas entra para quebrar aquele clima ruim, aquela discussão que estava deixando todo mundo constrangido. Então, é isso que indica mudança de assunto. Quando o objetivo da conjunção mas não é opor, não é contrastar, não é restringir, é mudar de assunto. Né? Então, saiba disso. Pode cair em prova, sim, tá bom? Num outro exemplo, podemos dizer assim, o tema do dia é complemento verbal, vírgula, mas vamos falar da vitória da seleção brasileira ontem, que foi incrível. Tô nem aí, quero nem falar de complemento verbal, quero falar da seleção brasileira. Eu mudei de assunto completamente, vocês entendem? Então no texto pode aparecer algo dentro desse espírito, tá certo? Pessoal, o item verdadeiro é o item D, é contraste. O contraste aqui se dá entre veja, até poderia se pensar que é um parque mais apropriado para crianças, mas aí são os adultos que gostam mais do parque. É um contraste, é uma quebra de expectativa. Contraste é isso, é uma quebra de expectativas. Eu espero que um ambiente, um parque, né, venha com vários brinquedos, com carrinhos, com aviõezinhos, com pistas, com lagos, etc., que as crianças vão ficar malucas, mas são os adultos que se divertem mais do que as crianças. Até porque as crianças já brincam com aqueles brinquedos, né? Os carros já são pequenos na mão deles, os aviões também. Então, talvez para as crianças não seja aquilo lá tão... mas os carros têm esse tamanho mesmo, né? Os navios que eu brinco têm esse tamanho, ou seja, nada é muito diferente, mas os adultos ficam malucos. Então, é exatamente isso que a gente diz. O item verdadeiro é o item D de dado. Questão muito interessante e boa para a gente poder comentar esse tipo de coisa que dificilmente a gente comenta, ver comentando em outros lugares, em salas de aula, etc. Tá certo? É isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima nova publicação nossa. Tchau!